Boa tarde a todos, pessoal. Vocês estão me ouvindo? A gente vai dar agora Estamos sim. a gente vai dar início ao workshop de Excel intermediário, que será ministrado pelo Emanuel Teixeira e pelo Igor Araújo. A gente agradece aí aos ministrantes e a todos que se inscreveram e informamos que a partir de agora a atividade está sendo gravada, tá, pessoal? Essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração, né, o YouTube oficial da UNB, e pedimos que aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat. Também a gente pede aí a participação de vocês na nossa campanha de solidariedade. Nessa edição a gente está beneficiando a instituição Ampare. Então a gente está recebendo doação de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas, principalmente no tamanho M e G. A gente ficaria muito grato, né, se vocês pudessem auxiliar a gente nessa campanha. E agora a gente passa a palavra aos ministrantes. E boa sorte aí, pessoal. Aproveitem o workshop. Primeiramente, muito obrigado, Murilo, pela recepção. Muito obrigado a todo o pessoal que compareceu. Meu nome é Igor Araújo, eu sou consultor de projetos da DIM. Também estou aqui no curso de administração, sou do terceiro semestre e espero que o workshop agrade vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que a gente vai tentando responder e qualquer coisa, nossos e-mails também estão à disposição para que vocês entrem em contato. Isso, galera. Eu sou Emanuel, também sou consultor de projetos na DIM Consultoria, de administração também. Estou aí por volta do 8º semestre. Agradecer também aí o Murilo e toda a equipe da CADM valeu, Igor, por ter nos recebido bem, né? Então, espero que todo mundo possa aproveitar essa aula. A gente preparou com certo carinho, com certas coisas que vocês vão usar bastante. Pedir também que vocês se concentrem, né, nas explicações e também vocês podem usar a planilha que nós enviamos para que vocês possam também já ir testando as fórmulas. Vai ter uma parte de exercício, também uma parte de prática para vocês fazerem. E qualquer dúvida pode lançar no chat aí que eu vou estar de olho nessa parte. Já consegue ver a tela, Emanuel? Já sim. Então, pessoal, vou começar aqui. Essa é a nossa capa, uma capa bem básica, mas só lembrando, o Emanuel Teixeira e o Igor Araújo vão estar apresentando. Aqui estão nossos e-mails, qualquer coisa a gente manda no chat, vocês podem estar entrando em contato se ficar alguma dúvida. Agora eu vou passar para a segunda parte aqui, que é a nossa agenda, o que a gente vai tratar hoje. Primeiramente, a gente vai estar tratando um pouco da função em si. Para quem estava aqui ontem com a gente, entender o que se são funções que têm algum critério, hoje a gente vai estar continuando, botando um pouco mais de ênfase nesses critérios, como vocês podem utilizar nas planilhas de vocês. Depois a gente vai trazer um PROC-V e PROC-H, que são funções de procura, para você estar procurando dentro das tabelas que você tem aí nas suas planilhas. Depois uma parte que a gente deixou bem prática, para vocês estarem quebrando um pouco a cabeça, buscando entender todos os conteúdos que a gente trouxe. E por último, a gente vai ter uma sessão para gráficos, para deixar algo mais visual e que vocês entendam um pouco mais dessa função do Excel. Passando aqui para as funções intermediárias. Só um momentinho. Pronto. Primeiro a gente vai estar trazendo a função si, agora sozinha. Antes a gente trouxe a função si junto com soma, junto com a média, para vocês estarem aprendendo, junto também com a função de conte. Agora a gente vai trazê-la sozinha, de uma forma um pouquinho diferente. Então, a função se dentro do Excel, ela verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor, se aquela condição for satisfeita, um valor verdadeiro, e retorna um outro valor se for falso. Lembrando que esses valores você pode determinar. Você pode botar para ser verdadeiro e falso, você pode botar se tal coisa acontecer, pode ser que seja 1, ou se outra coisa acontecer, pode ser que seja 0. Lembrando sempre da condição e do critério que você vai estar estabelecendo. Aqui do lado a gente trouxe uma tabelinha com nomes de alunos, com a média de notas dele, com a quantidade de faltas e o resultado. A gente vai estar usando o sim, então, para tentar entender se aquele aluno foi aprovado ou reprovado naquela disciplina. Vou começar aqui, lembrando, com as funções, a gente sempre bota o igual antes. Igual, clicando no tab, que aparece. Então, a função se, vocês podem ver ali no canto. Se ela pede um teste lógico, esse teste lógico, lembrem que é o critério de vocês.
e vai retornar um valor se verdadeiro ou um valor se falso. Primeiramente, vou dar um exemplo com a média de notas do João Ramos. Vamos supor que a nota do João Ramos que foi 9 e a média era 6. Então, se o nosso teste lógico vai ser 9 for maior ou igual a 6, qual vai ser o nosso valor se verdadeiro? Nesse caso, a gente pode estar trazendo já direto o aprovado ou reprovado. Lembrando que se for texto dentro de fórmula, a gente sempre tem que abrir as aspas. Não pode esquecer das aspas, senão ele vai entender aquilo como um número e ele não vai entender que número seria esse aprovado. Então, sempre que for um texto, dentro de qualquer fórmula, você bota as aspas e um valor se falso. Então, se for falso, ele não estaria aprovado, ele estaria reprovado. A gente fecha as aspas e fecha parênteses. Pronto, aqui já apareceu para a gente. O valor, se aprovado dele, é o valor se 9 for maior que 6, seria aprovado. Isso foi verdadeiro, então aqui trouxe o aprovado para a gente. Eu posso arrastar isso aqui para baixo, e aqui vocês já teriam algo automatizado, ou seja, quem está acima ou igual a 6 foi aprovado, a gente pode até dar o caso da Maria Ribeiro, que no caso ela teve 6, e mesmo assim foi aprovado, porque a gente botou maior ou igual. Se a gente tirar esse igual e arrastar para baixo, até o da Maria, vocês vão ver que mudou para reprovado, porque agora ela não está maior que 6, ela está igual a 6. Então é bom sempre lembrar disso, você botar uns critérios bem estabelecidos, sempre ter aquela atenção com critério para a sua planilha ficar automática e ficar o melhor possível. Alguma coisa, Manuel? Você queria destacar? Não, só lembrando desse se, né, a função se, ela busca apenas um critério, né? Então, vocês têm que se atentar a isso também. Existem outras formas de colocarem mais de um critério, né? A gente também vai mostrar algumas contrações dessa fórmula para que vocês possam usar agora. Aqui eu vou estar criando um guiazinho rápido para a gente estar dando um outro exemplo prático para vocês. Vamos supor agora que a média seria 5 e a quantidade de fotos a gente ainda vai deixar em branco, mas já já a gente mostra. A gente poderia estar fazendo também do seguinte, igual o se, que é a nossa condição, o nosso teste lógico, 9, teria que ser, então, maior ou igual ao 5, e o valor se verdadeiro por exemplo, a gente pode trocar, ao invés de aprovado, poderia ser apto, e o valor se falso poderia ser inapto. A gente fecha o parênteses, sempre lembra de fechar, e a gente vai ver aqui que deu apto, porque a gente entende que 9 é maior que 5. A parte boa da gente botar essa guia aqui em cima é que a partir desse momento, agora a gente S13, uma coisa que a gente explicou ontem sobre trancar, e deixar essa célula fixa. Ou seja, o S19, toda vez que a gente arrastar uma célula para baixo, ele vai descer junto. Aqui é o S19 e aqui vai ser o S20. Se a gente arrastar, vai descer. A gente pode perceber S19 maior ou igual a S13, e aqui vai ser o S20. Porém, a gente não quer que o S13 vire S14, porque aqui já estaria a quantidade de faltas. Então, para resolver esse problema, a gente vem aqui no S13 da primeira guia que a gente tem como exemplo e aperta a tecla F4. Ou você pode botar cifrão a sua coluna, cifrão a sua linha. Dessa forma, você vai estar travando essa célula, então o S13 aqui está travado e não vai mudar se a gente quiser arrastar para baixo. Só vai estar mudando o S19. Agora, se eu arrastar para baixo até o final, vocês vão poder ver que ele já dá apto e inapto para todo mundo, e aí você vê que todas as células sempre vão estar com S13 travado, mesmo que a outra mude. Aqui no caso já está na S31, mas a S13 vai continuar sendo aquela. E aqui a gente pode ver quem está apto e quem está inapto, de acordo com a média de notas. Aí a gente poderia estar fazendo, então, aumentando a média. Naquele caso era 5. Nesse caso pode ser 6. A gente já vê que esse Felipe, esse Lucas, antes eles eram aptos, agora eles estão inaptos. Se a gente botar 9, só o João Ramos, o Fabrício, Lavínia vão continuar aptos. A gente poderia botar também números quebrados, 9,5, que a gente vê que só a Lavínia e o Davi, que tiraram 10, estariam aptos. Então, isso aqui, dessa forma, fica muito mais automático, você precisa mudar só na sua guia, só na sua base. O que está trancado, você alterando aqui em cima, vai alterar para todos os outros.
E a mesma coisa com faltas. Vamos supor que agora a gente queira calcular quem está apto ainda, por exemplo, quem está apto a fazer a última prova do ano por conta das faltas. Vamos supor que aqui seja 10% no caso. Só um momento. Pronto, 10%. A gente pode estar vendo, então, no nosso teste lógico, quem teve menos que 10% de faltas. Então, nesse caso, vai ser o si. Em vez de a gente pegar o S19, a gente vai para o T19 e a gente coloca menor que, aí a gente pode trazer aqui do próprio faltas, valor se verdadeiro. Se for menor, vai estar apto. Lembrando, rapidinho, lembrando sempre de botar as aspas. Acabei esquecendo. E valor se falso, a gente bota as aspas, inapto. A gente dá o Enter. Nesse caso, as faltas dele foram igual a 10%. A gente botou menor, então ele já foi. O próximo, lembrando sempre de travar a célula, o F4, porque você já teve uma guia lá em cima. Com a guia você pode continuar travando e só mudando lá em cima. Ele continua como inapto. Aí agora, por exemplo, o Fabrício, ele teve só 3% de faltas, é menor que esses 10%. Ele estaria apto, então, para seguir para essa última prova, para fazer o que fosse necessário. Isso aqui vai depender do critério que você está estabelecendo da sua realidade. Nesse caso aqui, um monte de gente apta, mas a partir do Rian, ele já voltaria a ser inapto, porque ele já passou dos 10%, ele está com 10%, então não seria aceito. Isso é uma coisa muito legal de estar trazendo para vocês. Vocês podem usar em vários casos, podem ser com números, com palavras, vocês podem estar resolvendo uma planilha inteira apenas com essa fórmula SI. Algo a acrescentar, Emanuel? Não, só lembrando mais uma vez essa questão que até o Igor mostrou muito bem aí, que é a questão de usar apenas um critério. Mas tá, a gente vê que tem média e falta, né? Então, a média é um critério de aprovação, a falta é um critério de reprovação. Então, como nós poderíamos juntar esses dois critérios para que nós pudéssemos atestar que o aluno ele foi reprovado ou aprovado na disciplina. Então, a gente pode começar com C com E. Tem a mesma fórmula C, só que com esse argumento do E, né, junto dela, que é para fazer esse argumento lógico entre um e outro. Então, o Igor já vai demonstrar aí, no caso, a gente pode colocar se E, né, se o João Ramos, por exemplo, teve a média acima de 5, e se teve faltas abaixo de 7%, né? Vou colocar aí que é mais ou menos a média das matérias. Ou aprovado ou reprovado. Lembrando também, dentro desses argumentos, dentro da fórmula, sempre dividir eles por ponto e vírgula, né? Que aí o Excel ele entende que você tá mudando de argumento, né? Então, no começo ali você fez o se S19 maior que S13, por exemplo, ponto e vírgula, vai para o outro argumento. Então, o E, ele tem que suprir esses dois argumentos, né? Ele tem que suprir essas duas condições para que dê o resultado verdadeiro ou falso, né? O primeiro ou o segundo. Então, a gente pode ver aí que o João, ele foi reprovado. Ele teve a média acima de 5, só que as faltas dele foram acima de 7. Não lembro se foi 7 que você colocou na Foi fórmula. 10. Foi 10. Usei como guia. Lembrando sempre de travar. Sempre que você tiver alguma célula como guia, nesse caso a gente tem aqui notas acima de 5 e faltas abaixo de 10%, aí você lembra de travar para que aquelas células não desçam de acordo com o restante da sua planilha. Você seleciona, deixa seu mouse ali inserido na célula e dá um F4. Ou você pode também digitar o cifrão antes da coluna e antes da linha. E aí, quando você der Enter, essa célula vai estar travada. Isso, porque vai depender muito da tabela que você está fazendo, né? Às vezes você só quer travar a linha, às vezes você só quer travar a coluna, não quer travar os dois, então você pode verificar isso também. Aí agora eu posso tanto arrastar para baixo, igual a gente explicou, ou você pode estar só vindo aqui no clique. Você clica 2 vezes no seu mouse esquerdo e ela já completa tudinho. A gente pode ver aqui o outro caso. O Joe,
ele teve uma nota acima de 5, porém ele faltou demais, ele faltou acima dos 10% permitido. O Fabrício, ele foi aprovado, porque ele teve essa nota de 9, que foi acima dos 5, e ele faltou bem pouco, ele faltou apenas 3% do que era permitido, então ele continua como aprovado. Então, se nesse caso aqui, para aquelas pessoas que você tem duas condições e você quer que as duas aconteçam, então você poderia usar o se com e. Aqui a gente pode ver no começo do e, que ele aparece, vou até apagar aqui, que ele aparece lógico 1 e lógico 2. Você pode botar outras lógicas, você pode botar 3, 4, 5, quantas condições forem necessárias. Ele vai estar dando o verdadeiro apenas se todas forem satisfeitas. Se fosse, por exemplo, média, faltas, alguma coisa de comportamento, quantas anotações escolares, anotações na faculdade ele teve, você poderia botar várias condições, porque o E ele permite que você crie mais critérios do que apenas o se. O se permite um, que a gente pode ver que teste lógico, ele só aparece um. Quando você bota o E, ele aparece lógico 1, lógico 2, e aqui aparece os 3 pontos, porque são lógicos infinitos. Você pode botar várias condições. E sempre que for esse, tem que lembrar, ele só vai dar verdadeiro, no caso aprovado aqui para a gente, se todas as condições forem satisfeitas. Igual antes, nesse caso aqui, a gente vê que ele teve a nota, mas ele faltou demais, então ele continua reprovado, ele não atendeu todas as condições. Se as nossas faltas fossem menores, 8%, poderia mudar para alguém, por exemplo, para essa Maria. Se fosse maior, 12%, poderia mudar para, já mudaria para o João, que o dele está 10%, ele está abaixo dessa quantidade mínima. 15%, foi 125%, mas 15% já mudaria para outras pessoas também, que elas conseguiram a nota, mas faltaram menos que 15%. Então, é sempre importante lembrar do que você botou de critério para estar te atendendo e estar saindo da melhor maneira possível. Teve alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, só do horário, mas o Murilo já respondeu. Tranquilo, obrigado então, Murilo. Então, agora a gente vai passar para a terceira forma que a gente trouxe aqui de se, que seria o se com ou. Antes a gente usou o se com e, que ele retornaria se todos os argumentos fossem verdadeiros, e agora a gente vai trazer o se com ou, que ele verifica se um argumento é verdadeiro e vai retornar verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Nesse caso aqui, o se com e, ele tem que tudo estar, vamos dizer, positivo, tudo verdadeiro para ele estar atendendo o que você passou. Já no se com ou, ele atende uma coisa ou outra. Assim, no nosso caso, se a pessoa bateu a média, mas faltou demais, tudo bem, ela bateu a média, já é satisfatório para a gente, no se com ou. Ou se a pessoa teve uma média baixa, mas foi em todas as aulas, ele já estaria aceito no nosso. Porque o ou ele atende uma coisa ou a outra, então é sempre bom lembrar. O e ele atende tudo, no caso ele teria que ser verdadeiro em todas as partes, e o ou ele vai atender se alguma das partes já foi satisfeita, não precisam ser todas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se, aí vocês lembram de abrir o parênteses ou clicar ou apertar no tab, aparece já o teste lógico. Nosso teste lógico nesse caso vai ser um ou. Ou a gente abre de novo o parênteses. Lógico 1. Se a média, então, se o S19 aqui for maior ou igual a 5, o lógico 2 vai ser se a quantidade de faltas for menor do que 15%. Por exemplo, a gente fecha o nosso teste lógico, que nesse caso tem duas condições por conta do ou, e traz nosso valor se verdadeiro, aprovado, e nosso valor se falso, reprovado. A gente fecha nossos parênteses, lembrando sempre do Excel, a gente abriu um parênteses, a gente fechou esse parênteses no final, a gente abriu outro parênteses, a gente fecha. Sempre ter essa noção, se você abriu dois parênteses, você vai ter que fechar dois, para não deixar a fórmula aberta e poder dar algum erro no futuro. Nesse caso aqui, ele atendeu pelo menos nos critérios, nesse caso ele atendeu 2, porque a nota dele foi acima de 5 e as faltas foram menores que 10. Mas, por exemplo, se a falta fosse 10, dessa vez ele continuaria aprovado, porque ele já atendeu a nota que era necessária. Ou seja, é um ou outro. Se a média dele, nesse caso aqui, fosse 4, ele estaria reprovado, porque ele não atendeu nenhuma das nossas exigências. Ele teria que atender, então, uma delas
ou as duas para estar aprovado. Nesse caso, ele não atendeu nenhuma. Então, desse jeito, ele daria como reprovado. Se isso aqui for 6, ele já teria atendido. Se isso aqui for menor, por exemplo, 9%, ele teria sido aprovado. Nesse caso, ele está aceitando só uma das duas, então ele seria aprovado com qualquer uma das condições sendo satisfeitas. Aí lembre também, sempre travar, quando você tiver uma planilha, travar o que for necessário, você dá o OK, pode dar o duplo clique, e ele já mostraria, nesse caso, os únicos que não foram aprovados são esses que não conseguiram 5 e faltaram mais que 10%. A gente pode ver aqui, Aline, Samuel. Dá um exemplo aqui da Aline, ela tirou 0, e a falta dela foi alta. Mas se a falta dela fosse 15, ela seria aprovada mesmo com 0, porque ela satisfez uma das nossas condições. E a nossa condição era que a pessoa poderia ter faltado no máximo 15%. Como ela faltou 12, ela estaria aprovada. Então, no nosso curso, desse jeito aqui, todo mundo estaria aprovado, todo mundo atendeu alguma das condições. Alguma dúvida no chat? Pode lançar as dúvidas no chat. Galera, a gente está aqui também para tirar as dúvidas. Uma coisa legal também que a gente explicou ontem, algumas pessoas vieram perguntar, é sobre a formatação condicional. Para vocês, pode estar num layout ruim. Vocês selecionam tudo, vem aqui em formatação condicional, regras de realce é igual. No nosso caso, a gente vai usar o é igual, mas vocês poderiam usar um é maior, é menor, dependendo se for números, se for uma tabela. No nosso caso, a gente vai usar o é igual. Se formatar células que são iguais a aprovado, a gente pode botar verde, para ficar algo bem mais visível para a gente. E a gente vem de novo, regras é igual a reprovado, a gente pode estar botando vermelho, pode também estar personalizando. Vou botar o mais simples, que é o vermelho. Desse jeito fica muito mais fácil a gente ter uma observação. Quem foi aprovado e quem foi reprovado. E mudando as condições aqui, também vai mudar as cores. Se a gente botar um 10%, talvez mude. Agora são só 2. Se a gente botar 1%, olha o tanto de gente já apareceria como reprovado. E já fica também muito mais colorido, fica muito mais fácil de visualizar. Isso pode ajudar vocês. Então, a formatação condicional é isso. Ela formata as células com alguma cor, com alguma letra, borda diferente, de acordo com o que você queira. Se aquilo vai ser maior, ele vai formatar de um jeito, se for menor, de outro jeito. Então, você pode estar sempre definindo. E aí, você vindo aqui, você pode vir gerenciar regras e você pode estar vendo a sua seleção, desta planilha inteira, por exemplo, a gente só tem essas duas. E você pode estar mudando, editando. Nesse caso aqui, a gente pode vir aqui em formatar, botar outras cores também. Isso fica tudo a critério de vocês. Então, nesse caso, eu botei uma tinta laranja na letra. Então, isso fica muito a critério do que vocês têm, do que vocês querem deixar mais visível, ou para vocês, ou para algum cliente, ou para algum chefe. Vocês podem estar brincando com essa formatação condicional. E nesse caso, se eu tirar tudo daqui, se eu der um delete, já volta tudo para o branco. Então, não fica uma coisa feia. Teve alguma dúvida nesse tempo? Não, Igor, nenhuma. Então, beleza. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar. Vou passar aqui para a próxima guia. Ou tem mais alguma coisa, Manuel, que você lembre? Não, é somente isso mesmo. Agora aí, galera, a gente passa para a parte de PROC, né? O PROC V e o PROC H, como o Igor trouxe também essa questão de procura, né? Então, a gente pode ver primeiro o PROC V, né? Então, ele vai procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Como padrão, a tabela deve estar em ordem crescente. O funcionamento do PROC V, né? O V, ele vem de vertical. Então, como ele fala no início ali da sua condição, né? Procura um valor na primeira coluna à esquerda. Então, como é vertical, ele vai tratar de colunas. Então, essa fórmula ela vai fazer essa pesquisa sempre na vertical. Então, você tem que saber a questão do banco de dados, onde está a coluna que você quer que ele procure. Então, a gente tem uma tabelinha aí de guia, onde tem o nome de consultor, o número de projetos que ele executou e o tempo médio em minutos que ele levou para fazer esse projeto. Então, vamos supor que a gente quer saber aí, como o Igor colocou, do consultor do Pedro. A gente quer saber quanto foi o tempo médio dele
dentro dos projetos. Então, você começa com a fórmula PROC-V, dá o Tab ou clique embaixo. Primeiro aí, o valor procurado, né? Então, o que você quer saber de dentro da tabela? O valor, ele remete a quem? Ele remete ao Pedro, né? Então, você escolhe o Pedro, que ele vai fazer essa busca na tabela atrás do Pedro. A matriz tabela, então, você vai trazer para a fórmula onde está esses valores que você quer procurar, em qual tabela ele está. Então, você pode selecionar toda a tabela que ele vai procurar. Isso. Depois vem a parte do número índice da coluna. Então, como a gente falou, como ele vai procurar na vertical, você tem que trazer para ele em qual coluna está esse dado que você quer. Então, dentro da tabela, a gente pode ver que a tabela ela tem 3 colunas. Uma de consultor, uma de projetos e uma do tempo médio. O tempo que a gente quer, ela está na terceira coluna. Então, a gente basta colocar o 3 aí, que ele vai procurar na terceira coluna. Nesse caso, não vai ser na terceira só porque a gente mesclou essas aqui e aí ele pegou duas. Aí tá o Q e o R na de consultor. Mas vocês sempre lembram de contar aqui baseado no que está aqui em cima. Mas vai ser sempre esse número. Aqui, por exemplo, se fosse a coluna 1, 2 e 3. Mas como essa aqui são duas, então seria 1, 2, 3, 4. Aí vai ser na coluna 4. Bravo. E depois disso aí você pode colocar o falso, se você quiser o valor exato, que ele traga o valor exato ou o valor aproximado. Ou você pode usar também o 0 e o 1, sendo 0 para falso e 1 para verdadeiro. Isso dá uma agilidade no trabalho também. Só que eu também, assim como o Igor, gosto de colocar o falso. Então, assim que você der o Enter, ele vai trazer o tempo médio que o Pedro utilizou. E para deixar isso um pouco mais automatizado também, ali onde está o número Pedro, do consultor, né, você quer estar fazendo um dashboard, você quer fazer uma apresentação para o seu chefe, por exemplo, você teria que mudar ali o nome manualmente. Então, como você poderia automatizar isso também? Você pode usar uma validação de dados para fazer uma, uma procura para que a pessoa possa só clicar ali e escolher o nome que ela quer ver. Então, clicando na célula, você vai em dados lá em cima. Isso, validação de dados. Validação de dados novamente. Nessa parte você escolhe lista. Então aí você pode colocar todos os argumentos que você quer que estejam contidos nessa lista. Você pode fazer esse arraste, você pode colocar manual também, mas caso você for colocar manualmente, você tem que separar por ponto e vírgula também, cada nome que você queira que apareça. Como, por exemplo, Pedro, ponto e vírgula, Júlia, ponto e vírgula, Madalena. Então, essa divisão por ponto e vírgula também é importante. Se alguém está acostumado a usar o Sheets, né, o Google Planilhas, lá você usa vírgula, mas no Excel tem que ser o ponto e vírgula nessa validação de dados. Então, aí no momento que você altera o nome da pessoa, ele já traz o tempo, porque a fórmula do PROC-V já está lá na tabela, já está na célula para ir procurar exatamente o valor que você quer. Então, à medida que você vai mudando o nome ali, ele vai buscando na tabela onde está o valor que você precisa. Isso, no caso do Vitor, que é o último ali, é 20. Então, você não precisou mexer na fórmula do PROC-V para ele achar esse 20, que é do Vitor. E lembrando que continua tudo automático. Por exemplo, se você mudar aqui para 60, atualiza ao mesmo tempo também. Então, toda vez que você fizer essa fórmula desse jeitinho, tudo que você mudar, vai mudar de acordo com o que está na sua planilha. E você também pode fazer isso aqui para tempo, para projetos. Por exemplo, aqui a gente botou o índice no 4. Se a gente botar no 3, ele vai trazer, em vez do tempo, ele vai estar trazendo quantidade de projetos executados. Aqui o Pedro teve um. E se, por exemplo, botar Maria, trouxe 4. Aqui vai depender do índice coluna que a gente botou. Se está no T, 5 no U, e ele vai indo assim. Então, dependendo sempre da sua tabela que você vai ter como base, você pode ir arrastando isso para o lado, e aí você está mudando, sempre vai estar tudo automático. Alguma dúvida sobre essa parte? O Arthur levantou a mão, mas Arthur, creio que você não vai conseguir falar usando o microfone. Se você puder jogar no chat a dúvida. Então, vamos dar um tempinho para o Arthur. E, galera, se alguém não está com essa planilha, a gente enviou pelo e-mail que vocês escreveram no Simpla.
Se vocês não estiverem conseguindo ter acesso, pode entrar em contato nesse e-mail, igoraraújo@admconsultoria.com.br, pedindo que a gente envie a planilha ou para também tirar dúvidas, alguma coisa do tipo. Pode estar entrando em contato. Emanuel, você está mutado. Ah, sim, desculpa. Então, a dúvida do Arthur, Igor, é se você poderia repetir o porquê o índice da coluna é 4. Ah, sim, Arthur. Ó, é que nesse caso aqui, se você perceber, o consultor, Pedro, Júlia, ele estava bem grande a coluna, comparado, por exemplo, com projetos. É que na hora que a gente foi fazer, a gente botou a coluna Q e R para ser o consultor, entendeu? E como a nossa primeira coluna da matriz é o Q, conta o Q aqui, até a metade, o R, o S e o T. Então seria na quarta. Mas, por exemplo, se isso aqui fosse só uma coluna, por exemplo, se fosse só consultor no Q, se não tivesse esse R, aí seria 1, 2, 3. Não sei se deu para entender. Foi porque a gente, na hora de fazer, para ficar um layout um pouquinho mais arrumado e bonito, a gente botou duas colunas para ser consultor, para ser esse nome aqui. Ó. Se a gente selecionar, tá vendo que tem duas? Tem o Q e o R. Não ficou só uma. Então, por isso que vai ser a quarta coluna. Porque sempre começa do Q. Na hora que a gente foi definir a matriz, a gente começou ela no Q, que seria aqui, e terminou no U, que seria até o final daqui. A gente fez a mesma coisa no tempo médio. A gente pegou o tempo médio e botou duas colunas, entendeu? E aí foi isso a única diferençazinha que em vez de ser 3, ficou no 4. Então é sempre bom você ter essa atenção. Se a sua planilha tá todo mundo no 1, tipo, consultor é uma, o projeto é outra, ou se teve alguma que ficou maior ou menor. É sempre bom dar uma olhada nisso e contar direitinho. Isso, outra dúvida aqui, Igor, da Mariana, se é só apertar o Tab para voltar para essa fórmula do PROC-V para alterar. Então, Mariana, você pode dar tanto 2 cliques na célula que você quer alterar, ou você pode apertar o F2 também, que ele mostra. Ou ao selecionar ela e ir lá em cima na barra de fórmula. Você também pode alterar por lá. Então, você pode fazer alteração por dessas 3 maneiras. Mais alguma dúvida? Quem perguntou isso deu para entender, mandou um ok aí no chat. Se não der, a gente explica novamente. Ok, dos dois, Igor. Ok, então. Agora, galera, a gente vai passar por uma fórmula um pouco parecida. Sim, um pouco não, né? Bastante parecida, que é o PROC-H. Enquanto o PROC-V a gente definiu as colunas, ou seja, seriam para tabelas que estão mais na vertical, que é o PROC-V, procurar na vertical. Aqui no PROC-H a gente vai estar procurando na horizontal. Nesse caso aqui, os projetos estão aumentando para o lado, o bônus está aumentando também para o lado. É uma guia um pouco mais horizontal do que o PROC-V. O PROC-H serve da mesma forma. Eu vou estar dando um exemplo aqui para vocês, vou até copiar essa parte. É que eu posso, aqui em vez de consultor, vou botar número de projetos. E aqui vou botar bônus. Aí aqui, número de projetos. Outra coisa, aqui, como a gente copiou, ficou Júlia, Pedro, Madalena, o que que a gente faz? Clica, vem na validação de dados. Aí aqui, ó, vocês estão vendo a fonte, tá Pedro, Júlia, Madalena. Aí a gente pode vir, bota número de projetos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Dá um OK. Quando você clicar novamente, já está aqui. 1, 2, 3 e assim por diante. Então é muito legal vocês fazerem isso, às vezes agiliza muito o processo de vocês. Vocês podem fazer, às vezes, algo bem pequenininho assim, que a pessoa vai conseguir ver uma planilha inteira, só mudando o nome, só mudando como copiou lá de cima. E agora a gente vai fazer o PROC-H. Então, começa igual PROC-H, aí você pode dar os 2 cliques, ou dar um clique, ou dar o tab. Valor procurado. Nosso valor que a gente vai procurar dentro dessa matriz vai ser o que está aqui do nosso lado, no caso 3, que vai ser o número de projetos. A matriz tabela vai ser tudo isso aqui. A gente vem e seleciona tudo. O número de índice, agora em vez de ser coluna, vai ser o número de índice da linha. Lembrando, a linha é essa parte lateral. Se a gente dá uma olhada, aqui começa na 35, 36, mas a gente quer o que está na 37, que vai ser o que está no bônus. Então, como a gente começou aqui no caso a gente ainda começou antes, a gente começou foi na 34, foi até a 36. Então a gente vai querer o que está na terceira. Procurar intervalo. Isso aqui,
quase sempre vai ser 0, que vai ser o falso, porque a gente quer os números exatos, a gente não quer aproximações do número, e a gente fecha o parênteses. Aqui deu bônus 0,3, no caso, porque não estava em porcentagem, a gente vem aqui e pode alterar para porcentagem. Ou seja, quem fez 3 projetos teria um bônus de 30%. Quem fez 2 projetos teria um bônus de 20%. Isso tudo já fica automático aqui. Aí a gente poderia botar, por exemplo, se o bônus de 5 projetos não for 50%, for 60%, já continua automático. Se a gente quisesse botar um bônus, às vezes, menor, 25%, ficaria 25%. Então, já fica tudo automático de acordo com a sua matriz tabela, que é essa aqui que a gente selecionou. De novo, Igor, por que nós usamos a linha 3 dentro da fórmula? Aí aqui, ó, se vocês derem uma olhada, é porque ficou um pouquinho longe, mas ó, a 34 começa no número de projetos. A 35 ainda está no número de projetos, que seria essa seria 1, essa parte só projeto seria 2. E o que a gente quer no é o bônus, ele está aqui na linha 3, então seria o número de índice 3. Vamos, deixa eu supor aqui que esse número de projetos, deixa eu tirar a mesclagem disso aqui tudo. E vou trazer isso tudo aqui para baixo. Vai ficar um pouquinho feio, mas vocês vão entender. Aqui, o número de índice, vocês estão vendo que agora está 3 e está dando como? Está dando errado? Está dando um erro no Excel? Por quê? Porque agora não é mais 3. A tabela ele está começando no Q35 e até o V36. No caso, a gente vai focar aqui na linha, que é o 35 e 36. Como que do 35 ao 36 a gente quer o que está na terceira linha? Não daria certo. A gente quer, então, o que está na segunda linha. Pronto, 50%. Então é sempre bom você lembrar isso de você contar direitinho. Ó, voltando aqui, antes a gente estava no 34, 35, 36, ou seja, a gente queria a terceira. 34 seria a primeira, o 35 a segunda e o 36 a terceira. Nesse caso que a gente fez depois, vou fazer aqui novamente, não tinha mais como, porque a gente tinha só a 35 e a 36. Como que a gente queria a terceira linha? A terceira seria aqui, o 37, mas o 37 vocês podem ver, não tem mais nada. Então a gente vem, troca para o índice linha 2, e aí aparece os nossos 50%, que seria do bônus 5. Quem perguntou aí no chat, deu para entender? Se quiser a gente para, explica de novo. Sim, nós temos uma dúvida da Mariana agora, se essa matriz tabela pode ser excluída para ficar só a parte sintetizada ou ocultada. Pode ser ocultada. Por exemplo, a gente pode vir ocultar essas linhas. Aí aqui vai continuar dando certo. Mas se for excluída, aí já não vai dar mais certo, porque não vai ter mais aquela base de dados. Nesse caso aqui, você poderia deixar esses valores ocultos, por exemplo. Você poderia botar esses bônus aqui, vamos supor que na sua empresa, essa planilha, muitas pessoas têm acesso, eles não podem saber como você calcula esse bônus, alguma coisa do tipo. Tem que ser algo, vamos dizer, que fica em segredo. Você vem aqui, oculta. Eles só vão ver o número de projetos e vão saber qual é o bônus deles. Eles não vão saber antes de ver nisso aqui. Então, também você pode estar dando bônus diferente, pode estar fazendo várias coisas de forma diferente. Isso aqui fica, sempre que tiver oculto, ele ainda vai considerar. Mas se você excluir, aí já não dá mais. A outra coisa que você pode fazer é pegar isso aqui, criar uma nova guia. Você clica aqui, joga para outra guia, faz igualzinho e deixa só essa parte aqui nessa guia. Você pode jogar isso aqui para outro lugar e aí você vai só tá escondendo em uma guia diferente o que você queria que ficasse oculto. Deu para entender, Mariana? Deu sim, Igor. Teve mais alguma dúvida no chat? Não, só isso mesmo. Então é isso, pessoal, que a gente queria passar de PROC-V e PROC-H. Se ficou alguma dúvida, a gente volta. Agora, então, vamos para a parte da prática, né? Alguma coisa? Sim, a Mariana também perguntou se é possível ocultar guias. Tem como sim, Mariana. Foi uma coisa que a gente fez até ontem na aula do básico. Você vem aqui em cima da sua guia, você clica com o botão direito do seu mouse. Vai aparecer para você inserir, excluir, renomear, mover ou copiar, exibir código, proteger a planilha, que seria para botar a senha, mudar a cor ou ocultar. A partir do momento que você ocultou, você perceber, já não tem mais aqui. Antes tinha funções intermediárias, PROC-H,
prática, agora não tem mais. Para voltar, você vem, clica com o botão direito em qualquer uma delas, e aí abaixo de ocultar vai aparecer reexibir. Quando você reexibir, vai aparecer reexibir a planilha, vai ter as opções das que estão ocultas. Você clica no OK, ela volta para o mesmo lugar. Dessa forma, você consegue tanto ocultar guias, quanto fazer várias outras coisas. Por exemplo, você poderia botar uma cor, se você quer destacar bastante essa guia. Aqui ela fica até um pouquinho clara, mas quando você passa para a próxima, fica bem visível o PROC V e PROC H que estava aqui. Então fica a seu critério. Mas dá sim para ocultar, e quando você oculta, você não perde nada. Sempre que você ocultar alguma coisa, ela vai continuar ali, vai continuar dando certo nas suas células, nas suas fórmulas, porém não vai estar aparecendo para você naquele momento. Aí depois você pode vir e botar para exibir de novo. Se eu clicar com o botão direito, nem aparece para exibir, porque não tem nada oculto. Se eu ocultar, quando eu clicar, vai ter algo para exibir, porque agora tinha alguma coisa oculta. Mais uma dúvida aqui, Igor, do João Pedro. Primeiro, ele se desculpa porque perdeu um pedaço da apresentação, mas a dúvida é se as duas funções, PROC-P ou PROC-H, tem alguma função que a PROC-X não. A questão da PROC-X, João Pedro, é que ela procura uma correspondência no intervalo de linhas ou colunas usando mais de uma matriz, né? Então, vai depender muito do banco de dados que você tem, mas não você também consegue fazer usando o PROC-C e o PROC-H, o PROC-V e o PROC-H, desculpa, só que a fórmula ficaria um pouco grande. Então, isso vai depender da forma que está o banco de dados e a forma que está o dado que você quer procurar e trazer no dashboard, por exemplo, que você queira. Mas o PROC-X, ele faz a mesma coisa também. Só que o funcionamento é um pouco diferente, porque ele tem a validação da segunda matriz. Isso mesmo. Deu para entender, Mari, João? Se não quiser, a gente pode estar explicando mais alguma coisa. Entenderam sim, Igor? Então, beleza, gente. Se tiver mais alguma dúvida, a gente volta, viu? Agora a gente vai passar um pouco para a parte da prática. Então, quem tiver com a planilha, quiser ir fazendo aí com a gente, tiver alguma dúvida, quiser que a gente pare, explique alguma coisa, que na prática vai ter coisas tanto do que a gente viu no básico, quanto a gente viu no intermediário, vai estar é uma prática bem legal e bem completa que a gente trouxe aqui para vocês. Primeiro, a gente trouxe uma base de clientes, que seria clientes de setembro de 2021, com o nome, o código, número do pedido, o DDD da pessoa, o telefone, o DDD mais o telefone, o produto, a quantidade, e aí aqui a gente não botou o preço e a gente não tem um total, porque como a gente não botou o preço, não tinha como multiplicar a quantidade pelo preço para chegar no total. Aqui abaixo a gente tem algumas perguntinhas, vamos dizer assim, que são para as pessoas irem completando, para vocês completarem com a gente, de quantidade de clientes, clientes de BSB, isso aqui tá tudo em branco. Pronto. O faturamento, isso aqui seria algo para a gente usar o PROC-V e PROC-H também. O faturado, ticket médio, média de faturamento, cliente, ele atingiu o ticket médio, a gente vai descobrir o valor do ticket médio. Ele é de BSB e atingiu o ticket médio, ou ele é de BSB ou atingiu o ticket médio. Então a gente trouxe algumas perguntas, alguns exercícios para vocês irem fazendo junto com a gente. Emanuel, você prefere dar um tempinho ou... Vamos dar uns 10 minutinhos, aproveitar que a gente está com tempo também, que eles possam ir fazendo essa parte, pelo menos essa parte da base de clientes, Isso. que é algo um pouco mais fácil e algo que a gente também acabou de explicar, né? Isso. Então, pessoal, aqui no preço vocês vão estar pegando esses valores do brigadeiro, do bolo no pote, do banoffee, macaron, e tá inserindo aqui de forma automática. Vamos brincar aí com os procs. E aí depois aqui no total vai ser aquilo que a gente aprendeu no básico, só relembrando vocês. O preço, aí você pode botar o asterisco, vezes a quantidade para a gente saber o valor em reais total que teve naquela compra. No final a gente vai ter o valor do nosso faturamento nesse tempo. Então a gente vai deixar uns 10 minutinhos aí para vocês irem brincando, e quem já tiver mais esperto pode continuar indo na quantidade de clientes, clientes de BSB, e brincando aqui embaixo também para tentar completar isso aí. E qualquer dúvida, pode jogar no chat aí, galera. Isso.
Teve alguma dúvida? No momento, não. Beleza, então. Só a Ana Carolina que está sofrendo um pouco por conta da conexão. Mas aqui tá normal, Ana. Deve ser aí a internet aí. E se Aí, alguém tá sem essa planilha, manda um e-mail aí, que nesse tempinho aqui eu paro de transmitir rapidinho e enviar a planilha para você também. Aí você já baixa e já tenta fazer com a gente. mesmo. E para quem não estava com essa planilha antes, a gente mandou junto com a do básico. Aqui a gente deixou uma guia muito legal, que é atalhos. Tem vários atalhos, alguns sites legais. Tem umas dicas de forma e também a gente deixou aqui dicas para vocês estarem dando uma olhada, algumas coisas que tem no Excel. Talvez nem todo mundo saiba, então vocês já estão com material bem completo, que foi do básico e do intermediário junto, então vocês já podem dar uma olhadinha nisso aí. Pode passar o e-mail aí, Lucas, que a gente envia. Guilherme também. Isso, só mandar e-mail aí que a gente envia para todo mundo. Vou até parar de compartilhar aqui que eu consigo olhar os e-mails e já envio. Eu já volto a compartilhar. Nenice, é só enviar um e-mail para a gente que a gente já compartilha. Eu já estou pegando e-mail aqui das pessoas que estão sem e estou enviando para elas. A Ana Carolina também passou o e-mail. Só um momentinho. Acabei de enviar para todo mundo aí que mandou e-mail. Se tiver mais alguém, pode mandar que a gente já envia. E lembrando, para quem não viu o básico também, o básico e o intermediário vão estar no YouTube. Eles vão estar postando. Então, às vezes, ficar alguma dúvida, você pode estar assistindo o básico também, que aí vocês vão ter uma base muito boa para estar fazendo o intermediário, fazendo esses exercícios. Já estou enviando também, William.
Mariana, o link do canal no YouTube eu não tenho. Eu acho que talvez o Murilo ou o Gabriel, que são da organização, eles tenham. Mas eu não sei se é o do departamento. Não sei se você sabe, Emanuel, qual é o link? Creio que seja do departamento mesmo, canal do YouTube, mas acho que o Murilo pode nos ajudar melhor. É isso mesmo, pessoal. Vou mandar o link aqui nas mensagens. A Ana mandou um link aí. Então, pessoal, alguém tentou fazer, teve alguma dúvida? Vou espelhar a tela aqui novamente, fazendo junto com vocês. Quando a minha tela aparecer, avisei, por favor, Emanuel. Apareceu. Então, pessoal, não sei se alguém tentou fazer, se alguém conseguiu, se alguém não conseguiu, mas vamos lá. Essa parte do catálogo, onde tem os preços, ela tá, convenhamos, muito mais na vertical do que na horizontal, né? Ela tá descendo bastante. Então, aqui seria um PROC-V. O PROC-H seria na horizontal, o PROC-V na vertical. Sempre bom lembrar disso. Então, primeiramente, a gente bota o PROC-V. Qual vai ser nosso valor procurado? No caso aqui, a gente quer o valor dos nossos produtos. O produto está aqui na esquerda. Nesse caso, você será um brigadeiro, que é o nosso primeiro produto. Qual é a nossa matriz tabela? Vai ser o nosso catálogo, que a gente tem aqui, que a gente quer saber os preços de acordo com o nosso catálogo. A gente vem, seleciona o nosso catálogo. A gente dá o ponto e vírgula, número de índice coluna. Aqui, no caso, é só um. O N seria o produto, o O seria o preço. A gente quer saber o quê? O nosso preço. Então, nossa coluna vai ser a número 2. Não vai ser a 1, vai ser a 2. E procurar intervalo. Lembrando, se você botar verdadeiro ou 1, vai dar uma correspondência aproximada para números aproximados, valores aproximados. Se você botar 0 ou falso, vai ser uma correspondência exata, aquilo que já está na tabela. Então, é sempre, sim, a gente recomenda, quase sempre vai ser 0. Então, assim, acho que mais de 90% dos casos vai ser 0. Então, é uma coisa que a gente já deixa de observação. Se não souber, às vezes coloca 0, que provavelmente 0 ou falso que vai dar certo. A gente fecha aqui, pronto. Ele já achou que nosso preço é R$ 2 e o total vai ser R$ 200, porque tá multiplicando o preço pela quantidade. Aqui a gente já poderia arrastar para baixo, ainda não, porque a gente não fechou a nossa tabela. O o I15, a gente quer que desça, que quer que vá de brigadeiro para bolo no pote, para banoffee, porém a gente não quer que a matriz se mexa, não vá para baixo, nem para os lados, para lugar nenhum. Então a gente vem aqui, dá um F4, dá um F4, vocês viram aqui que já está com cifrão, já travou a nossa tabela, você pode vir aqui, dar um duplo clique quando aparecer esse sinal de mais pretinho, essa cruzinha, duplo clique, ele já achou todos os valores que estavam aqui na tabela do lado de uma vez só. Por exemplo, milkshake é R$ 14, já está 14, doce de leite é 5, já está 5, então o doce de leite está aqui. Então vocês conseguem automatizar e procurar muito mais rápido do que fosse no olho humano. E a vantagem também é aquilo. Por exemplo, o milkshake está 14, se mudasse para 8,
Continuaria 8. Aqui já alteraria. Se você botar manualmente, quando alterar, você teria que alterar, às vezes, uma alteração, você teria que mudar 4, 5, 6, 10 lugares. Então, deixa tudo automático e vai de uma vez só. Aqui no total a gente tinha feito, mas voltando, é só a gente botar o igual e fazer uma multiplicação básica. Quantidade vezes o preço, ou o preço vezes a quantidade, não importa a ordem. Ou também a gente pode usar o multi, que multiplica todos os números dados como argumentos. Seleciona um, ponto e vírgula, seleciona o outro, ele já vai multiplicar, dá 200. Nesse caso, a gente quer que o preço caia e a quantidade também caia. A gente quer que, quando for para o bolo no pote, em vez de ser 100, vire 10, e o preço, em vez de ser 2, vire 6,50. Então, não precisa travar nada, só dá um duplo clique, termina tudo. A gente já pode ver aqui todos os valores multiplicados, tudo certinho. E a gente chega aqui na nossa soma total, que é o 1.296, seria o nosso faturamento de setembro. Agora a gente vai vir aqui, quantidade de clientes, é uma coisa que a gente explicou no básico. Como que a gente quer calcular a quantidade de clientes? A gente poderia vir manualmente, demorar um tempo, contar um por um, ou vir aqui por esse número do pedido e ver que tinha 25, mas poderia acrescentar um, poderia tirar um, isso poderia mudar alguma coisa. A gente tem uma funçãozinha, vixe, tá preto, só um momento. Pronto, botar tudo preto. A gente tem uma funçãozinha que é o conte valores. Ele vai calcular o número de células em intervalo que não estão vazias. Então, ele calcula a quantidade de células, ele não calcula o que tem dentro das células, ele só vai dar o valor. Ah, você usou 15 células, você usou 20 células. A gente bota o conte valores, pode selecionar aqui os nomes, por exemplo. Quando você selecionar todos os nomes, fechar o parênteses e dar um Enter, ele já volta 25. A gente sabe que tem 25 clientes. Em vez de selecionar, por exemplo, os nomes, você poderia selecionar os códigos. Ele só vai contar quantas células tem na. Nesse caso aqui, quantos clientes são de BSB? Olhando aqui, a gente não tem nenhuma informação falando esse cliente é do DF ou não. A gente tem um DDD, que seria um 61, que a gente poderia usar como base para saber se ele é de BSB. Mas como que eu usaria? Eu teria que contar? Aí que a gente tem outra função, que é o conte-se. Também foi explicado no básico. O conte-se, como vocês já viram hoje, o se dá um critério, né? Então, a gente seleciona o intervalo, nesse caso a gente vai selecionar o do DDD, que é a única forma da gente saber que eles são de Brasília. E aí a gente dá um critério. Qual o critério que a gente vai dar aqui? No caso, a gente pode botar igual o que está escrito ali. Como vai ter o parênteses, aquilo ali não é considerado um número, e sim um texto, porque tem parênteses, 61 parênteses. Se fosse só 61, a gente poderia usar o número, mas como tem parênteses, ele já considera um texto, então a gente tem que botar as aspas. A gente botou esse critério, deu um Enter, a gente já descobriu que são 15 pessoas de Brasília. A gente sabe que dos 25 clientes, 15 vão ser de Brasília. Agora a gente vai aqui para a parte do faturamento. Julho, a gente faturou 1.500. Agosto, 2.460. Número de clientes aqui foi 32, aqui foi 16. E aqui em setembro, a gente já calculou o quanto foi o faturado e quanto foram os clientes. Nesse caso aqui, a gente só precisa botar, então, igual e botar a célula que está o total. Então, já ficou 1.296. E aqui para clientes a mesma coisa. A gente clica aqui, igual a 25. Se aqui, em vez de 1.296, aumentava, vamos supor que aqui o milkshake, em vez de 14, foi para 18. Vocês viram? Já alterou para 1.312. Se aqui, em vez for 20, já vai para 1.320. Então, já fica tudo automático. É só você botar a célula certinha que já fica tudo automático para te ajudar. Agora, por último, que eu vou estar falando aqui para vocês, tem o mês faturado e número de clientes. E se você quer deixar tudo isso aqui oculto, isso aqui é um monte de número, um monte de baboseira, você não quer mostrar para o seu chefe, você só quer mostrar o faturamento e quantos clientes atingiu, você pode fazer igual a gente estava fazendo naquela hora do PROC-H. Você vem, só deixar isso aqui preto também, que estava tudo em branco. Mês, julho, qual que foi o faturado de julho? Aí você pensa, vou botar 1.500. Aí número de clientes, 32. Beleza, mas e se eu mudar aqui para agosto? Não tá vendo? Não altera nada. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar criando um PROC-H nesse caso, porque aqui a gente está vendo que está indo muito mais para horizontal. Não tem nenhuma linha descendo, só tem colunas indo para o lado. Então, a gente bota um igual PROC-H para procurar
a gente vem no valor procurado, vai ser o que vai estar aqui, que vão ser os meses do ano que a gente vai estar procurando. A matriz tabela, a gente vem e seleciona. A gente pode selecionar só isso, pode selecionar o título, isso vai muito de acordo com o que vocês, sempre lembrando de número do índice linha e número do índice coluna contar certinho. Número do índice linha, a primeira linha é essa, que é do faturado, e a segunda é essa aqui. Ah, calma aí, só um momento. Como eu botei julho, é importante que aqui na hora que eu for pegar a matriz tabela, eu pegue alguma parte que tem julho. Então, não poderia pegar muito abaixo, teria que pegar ou daqui de cima, ou pelo menos alguma que contenha julho, senão ele não vai achar nada na matriz tabela. Número de índice da linha. A gente vê aqui que a linha 46 tem julho, agosto, setembro, a 47 tem o faturado e a 48 tem o número de clientes. Nesse caso, a gente quer o faturado, então seria a linha 2. E no procurar intervalo, a gente bota zero ou falso, porque a gente quer o valor exato. Então, ele já achou os 1.500. A gente pode vir aqui em cima, botar como contábil e achamos o 1.500. Agora, lembrando, se aqui mudar para agosto, já mudou para 2.460. Se mudar para setembro, vai mudar para 1.296. Já fica tudo automático. Número de clientes é a mesma coisa que a gente fez no faturado, porém, ao invés da gente colocar o número de índice linha como 2, agora não é mais 2. Aqui é a primeira, segunda, terceira, a gente bota 3. Em procurar o intervalo, a gente bota falso ou zero. Ops, eu esqueci de alguma coisa. Tem que pegar o valor do procurado. O valor do procurado, nesse caso, vai ser o mês. Então, vai ser, a gente procura esse mês, que é o setembro, a J51, a gente vai procurar dentro dessa tabela e a gente quer que retorne a terceira linha, o que tiver na terceira linha. No caso, 25. Aqui, a gente pode mudar toda hora e toda hora vai estar atualizado. E se vocês preferirem aqui, a gente pode ainda botar uma validação de dados, clica na célula, validação de dados, lista, a gente pode botar os meses. A gente pode selecionar assim, dar um OK, e aqui já vai ter julho, agosto e setembro. Já fica muito mais fácil de visualizar. Vocês podem fazer uns relatórios enormes com isso aqui, só mudando mês, só mudando funcionário, só mudando a área, vocês já conseguem estar automatizando tudo. Se ficou alguma dúvida, pode falar aí. Se alguém tiver com alguma dúvida, a gente faz de novo, que é para ficar bem claro na cabeça de vocês. Emanuel, teve alguma dúvida de alguém? Acho que até o Emanuel saiu. Só um momento aqui, então, quando eu mando mensagem para ele, para ver se está tudo certo. Igor, você quer que eu leia as dúvidas? Pode ser. Se você puder lendo, só para não parar de compartilhar. Tranquilo. Tiago de Souza, ele perguntou se em julho e agosto, na planilha, vocês preencheram o valor mesmo, ou foi alguma forma que vocês utilizaram? Tiago, não é o nome Acho, dele? acho que o Emanuel já respondeu, na verdade. Em julho está um valor colocado por nós. Então não tem nenhuma dúvida não, na verdade. Ok. Tiago, aqui a gente botou um valor, se você ver que quando a gente 60 e aqui já não aparece 1.296. Bota igual L40, porque aqui é igual a essa. Isso aqui foi um número que a gente jogou. A gente pode alterar isso aqui, que você vai ver que já vai alterar aqui embaixo. Esse número aqui de baixo também vai tudo alterando, entendeu? Eu mandei a mensagem para o Manuel enquanto ele não responde. Então vamos fazer nessa parte aqui de baixo, que é a parte de atingir o ticket médio. A gente já está falando de PROC, dessas coisas. Agora, então, vamos falar um pouco mais do SI. Aqui, a gente tem vários clientes, e se a gente quiser saber, por exemplo, se o cliente atingiu o nosso ticket médio ou não, se o cliente é de BSB e atingiu o nosso ticket médio, ou seja, se ele aceita, se as duas são verdadeiras, ou se o cliente é de BSB ou atingiu, ou seja, se alguma das duas é verdadeira. A gente pode estar vindo aqui na validação de dados, criando uma lista fonte. A gente vem selecionar todos os nossos clientes que estão aqui, dá um Enter, OK, a gente já pode ver todos os nossos clientes aqui. A gente pode fazer isso aqui para as três, ou pode copiar e colar, também vai dar certo.
Aí vocês podem ver que aqui já vai estar João, Marcos, taranã, todos os clientes. Rapidinho, o Manuel tá mandando mensagem. Ah, sim, ele falou que a internet caiu. Mas tudo bem. Então, na verdade, vamos fazer essa parte aqui, que é agora que eu percebi que aqui a gente tem que fazer o faturado primeiro do que o ticket médio. Aqui, a gente está fazendo um faturado com BSB, ou seja, as pessoas, quanto que a gente recebeu de BSB. Aqui foi uma coisa que a gente explicou também no básico, que é a questão do soma-se. O soma-se, ele soma com alguma condição que você vai estabelecer, com algum critério. Soma-se, a gente vai somar, então, o intervalo vai ser, esse pode ser esse o intervalo que a gente vai estar criando o critério, pode ser esse do DDD novamente. O critério, qual que vai ser o nosso critério, então? Tem que ser igual a 61, que foi uma coisa que a gente viu que 61 vai ser do DF, e o intervalo de soma vai ser essa parte aqui do total dos valores que foram o que nossos clientes gastaram na loja com seus pedidos. Só deixar isso aqui em preto, botar negrito e contábil. Explicando novamente, a gente soma se nesse intervalo aqui do DDD o cliente for 61, a gente vai somar o valor o valor total. Deu para pegar? É só lembrar o intervalo que a gente está comparando aqui é esse do DDD. Se for igual ao 61, ele vai somar dessa parte aqui. Ele encontra os valores que condizem e faz essa soma. Aqui agora a gente vai fazer a média faturada de BSB, ou seja, qual que foi a média por pedido? Muito fácil também. A gente já tem o faturado, que seria os 817, e a gente já tem a quantidade de clientes. Então a gente vem aqui, seleciona essa célula, divide, ou seja, bota uma barra pela quantidade de clientes. Deu R$ 54,51 por cliente, ou seja, uma média de preços que cada cliente de Brasília gastou na nossa loja foi de R$ 54,51. E agora, o ticket médio é o total faturado no período dividido pelo total de vendas. O total do período, 1.296. O total de vendas é a nossa quantidade de clientes, no caso, 25. A gente vem igual o nosso. Nossa, ficou tudo preto, às vezes fica ruim para vocês enxergarem. Deixa eu ver. Pronto. Igual o total faturado, que é o 1.296, dividido pela nossa quantidade de clientes. 51,84, ou seja, a gente sabe que a média de pedidos que a gente teve era no valor de 51. Claro que houveram pedidos de 100, 120, 150, mas também houveram pedidos de 2,50, 3,50. Então, isso aqui a gente já consegue ter uma análise que o ticket médio era mais ou menos R$ 51,84, enquanto o BSB já teve um ticket médio um pouquinho mais alto, de 54. A gente poderia fazer isso para vários DDD, por exemplo, tem 62, que eu sei que é do Goiás, a gente poderia fazer isso para Goiás. Aí agora aqui, a gente quer saber se o cliente atingiu o ticket médio. Vamos supor que a gente seleciona João. Deixa eu botar tudo em preto aqui, senão vocês não enxergam nada. Só um momentinho. Murilo, se você tiver aí, e se teve alguma dúvida, você puder me falar, que aí eu já respondo a pessoa. Por enquanto tá tudo tranquilo aqui. Ok, então. Aqui a gente quer saber se o cliente atingiu o ticket médio. Ou seja, isso aqui também tá tudo preto. Ou seja, a gente tem uma condição. Se, teste lógico, se o João, na verdade, calma aí, se o valor do João, que é 200, for maior, somente isso, se o valor do João for maior do que o ticket médio, na verdade, maior ou igual, né, o ticket médio, valor se verdadeiro. A gente pode botar um sim. Valor se falso, a gente pode botar um não. Vamos lá, fecha o parênteses. Sim, o João atingiu o ticket médio. Lembrando sempre de travar aqui, porque a gente tem uma guia como base, que é de ticket médio. Se a gente for mudando, Marcos atingiu, Monique atingiu, Thalita atingiu. Uai, todo mundo atingiu ou eu que errei alguma coisa? Vamos ver, a Giza. Eu errei alguma coisinha.
Só um momentinho, pessoal. E meu Manuel tá mandando mensagem. Ah, não, isso aqui tá com L15, assim. Isso aqui então vai ser um proc V. Procura um valor. A gente vai procurar então o valor Giza na matriz tabela, que vai ser essa matriz aqui inteira. Vamos pegar ela aqui de cima a baixo. Número do índice coluna, a gente vai procurar agora as colunas. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A gente quer L, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No índice coluna 10. E a gente vai retornar um valor falso. Uai, o que eu estou fazendo de errado? Perdão, pessoal. Só um momentinho que o Emanuel fez esse exercício aqui. Eu nem lembro o que ele tinha colocado. Matriz tabela. Mandar mensagem para ele que ele fez esse exercício. Às vezes essa parte eu Manuel, nem lembro. você consegue falar agora, Manuel? Você está em ligação com ele? Não, ele voltou já. Está aqui na Sim. sala. Se tiver como dar a voz para ele, só para ele então me passar o que ele tinha pensado aqui, que eu não estou nem lembrando. Só um momentinho, pessoal. Mas então, galera, tirando isso aqui, teve alguma dúvida nessa parte até aqui que a gente completou? Alguém ficou com alguma dúvida, tirando esse finalzinho? Teve alguma dúvida? Se for, alguém já manda aí, que eu já posso ir ajudando, enquanto o Emanuel volta. O Tiago de Souza, ele perguntou como é que você fez essa caixa com o nome João, no caso. Seria essa caixa aqui, Isso. Thiago? Assim, deixa eu apagar aqui. Você quer que deixe a caixa, pode ser em qualquer lugar. Aí você vem em dados. Quando você chegar na validação de dados, você clica aqui em validação de dados. Isso aqui vai estar como qualquer valor. Aí você bota aqui em lista e você seleciona a fonte da sua lista. No caso, a nossa fonte, a gente quer os nomes dos nossos clientes. Você pode vir, botar João, Marcos, seleciona todos, até Arlete, dá Enter e aperta OK. Já vai aparecer todos os nomes aqui. Então, sempre que você clicar no nome, já vai mudar. E aí, isso aqui você pode formatar do jeito que você preferir. Você pode até mudar as cores, que aí vai estar dando certinho. Isso aqui é muito usado para essa parte, quando você quer procurar alguma coisa, para você não ter que ficar digitando. Por exemplo, aqui é João, se eu quisesse colocar Márcia. Às vezes dá um trabalho, às vezes para mudar para Bruno, até para Tiago. Não sei se o Tiago é com TH, mas Tiago. Aí, esse valor não corresponde às restrições, porque a gente botou uma restrição que a gente queria naqueles 25 números, ou naqueles 25 nomes. Então, é sempre legal, porque ele já valida, ele não deixa você botar nada diferente, você não precisa ficar digitando. Você bota isso, já vai aparecer tudo aqui, que você, só com um clique, você já consegue acertar. Isso aqui você pode fazer da forma que você preferir, pode botar cor, pode botar outros tipos de letra, mudar fonte, mudar tamanho de fonte. Tem como você mexer bastante nisso aqui. Foi a mesma coisa que a gente fez aqui em julho, agosto e setembro. E se for alguma validação que não tiver uma fonte, você não tiver como você clicar e selecionar, você pode vir aqui na de julho, por exemplo, você pode vir e botar julho, ponto e vírgula, agosto, ponto e vírgula, setembro. Aí no último não precisa de ponto e vírgula, ok. Aí vai aparecer do mesmo jeitinho. Tranquilo? Deu para entender, Thiago? Deu sim, Igor. Ele agradeceu aqui a você. Ok.
E lembrando também da formatação condicional, que também é muito legal. Você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você quer saber quais foram as maiores vendas, as menores, em vez de você ficar olhando muito, você pode vir aqui, você pode botar a escala de cor, por exemplo. Ele já vai mostrar por cores, do jeito que você preferir, mas o que a gente gosta é botar, por exemplo, é maior do que. Se você considerar que algo é maior do que 100, por exemplo, e você acha que isso é bom, você pode botar um texto verde. Se você quer algo que é menor do que, por exemplo, R$ 10, você pode querer colocar com vermelho, achar que isso foi uma venda ruim, uma venda muito baixa, e aqui já vai ficar tudo com as cores. Você pode botar várias e várias regras. Maior, por exemplo, que 50, pode ser algo amarelo. Então vão ser várias regras, você vai definindo qual é a melhor para você, e aí você pode deixar tudo coloridinho do melhor jeito, do jeito mais visível para sua planilha. Teve mais alguma dúvida, Murilo? Teve sim. O Ramon, ele perguntou se ele quiser saber o número de cliente específico, como ele faz isso, sem precisar ficar procurando. A quantidade de clientes que tem, no caso, Ramon? Então, Ramon, se for isso, aqui nesse caso a gente usou quantidade de clientes, conte valores. Ela vai calcular a quantidade de células no intervalo que não estão vazias. Então, por exemplo, se tiver 100 clientes, você só seleciona, por exemplo, o nome dos clientes, ele já vai achar que naquele intervalo tem 100 células. Então, você já vai saber que são 100 clientes. Você pode usar isso aqui para outras coisas também. Nesse caso aqui, pode ser em número do pedido. Isso aqui ele só vai contar a quantidade de células. Ele não vai estar contando nem soma, nem multiplicação, nem nada. Ele só vai contar quantas células tem naquele intervalo que você botou ali. Era isso, Ramon? Se for, manda um ok aí. Se não for, a gente Oi, Igor, tenta tô de ficar. volta aqui. Internet resolveu me trollar. Me deixou passando sufoco aqui no ticket médico. Eu não lembrava o que era isso aqui que você tinha passado. Desculpa, galera. Primeiro a gente pode ver aqui a questão do Ramon, né? Ele quer saber do número do cliente, né? A gente pode usar um PROC-V, Ramon, e colocar a coluna referente ao número do cliente. Aí ele vai voltar o número desse cliente. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu não entendi muito bem a pergunta do Ramon antes. Na verdade, ele falou o número de telefone, ele corrigiu aqui. Ah, sim, número de telefone. Então é isso mesmo. Você pode fazer um PROC-V e à medida que você vai mudando o nome do cliente, também na validação de dados, pode colocar uma validação de dados bonitinha. Assim que se for mudando, ele volta o número de telefone da pessoa. Coluna sétima, sexta. Isso, Vamos seria a tentar sexta então dar um coluna. exemplo aqui, né? Seria isso aqui, né, que ele queria. No caso, ele queria um número, né? É porque aí na tabela tá o concatenar. Ele vai voltar errado. Ah, é verdade. Nessa tabela aqui a gente Já- usou uma forma que é para juntar o DDD junto com o número de telefone, para ficar dessa forma. Mas se não, Ramon, era só fazer aquilo mesmo do que a gente fez na parte dos projetos ali, quando era com Pedro, Júlia, Madalena. Você bota o nome da pessoa aqui, e aí, em vez do índice, acho que lá era 4, você botaria índice 6, e aí você teria, em vez de retornar, às vezes, 30 minutos, 40 minutos, você retornaria o número do cliente, o número da pessoa que você está precisando. Então, daria para fazer dessa forma. É só você usar o PROC, e aí você coloca a coluna certinha. Você tendo uma base de dados. Nesse caso aqui, a gente conseguiria usar esse número de telefone aqui, não com DDD. Que seria o igual, PROC-V. O valor procurado, então, seria João, né? Matriz tabela. Vou selecionar só até aqui o telefone, por exemplo. É isso mesmo, né, Manuel? Uhum. A índice coluna vai ser a coluna 5, procurar intervalo vai ser 0. Aí, no João já botou o número de telefone dele. Por exemplo, se a gente mudar para Marcos, já mudou o número de telefone. Acho que deu para explicar, né, Ramon? Só dá um ok no chat que aí a gente segue.
Então a gente parou no ticket médio, né? É bem aqui. Que eu não lembrei que tinha que passar. Alguém responde, o Ramon respondeu, eu vi aqui que subiu alguma coisa, mas não deu para ler. Esse valor que está div por 0, um ticket médio. Tem que arrumar ele primeiro. Lá embaixo. Ah, porque aqui a gente tirou, eu tirei o conte valores para explicar. Aqui é só o conte valores. Lembrando, conte valores é para contar quantas células. Ele não soma, não faz média, não faz nada, ele só conta quantas células. 25, prontinho. Isso. Nessa questão de saber se o cliente atingiu ou não o ticket médio, você vai usar o PROC-V, dentro de uma fórmula C. Então, você já vai começar a usar dois tipos de fórmula dentro de uma para saber isso. Então, na verdade, começa com C. C, você começaria. Como você quer saber a condição, né? Você olha para a pergunta, ele atingiu o ticket médio? Então, C, PROC-V, qual o valor que a gente quer? A gente quer o do João, dentro da matriz tabela. Então, a gente seleciona lá toda a matriz, né? Do nome até o total. Isso, o número de índice da coluna. Onde está o valor que a gente quer? A gente quer saber se ele atingiu o ticket médio. Então, ele está na última coluna L ali. Então, é a 10ª, né? Isso. Isso, 10, ponto e vírgula 0, porque eu quero o valor exato. Fecho parênteses, aí eu terminei o meu PROC-V. Aí não precisa do ponto e vírgula. Aí pode seguir o maior ou igual. Você quer ainda continuar? Isso, Maior. você pode colocar maior ou igual o ticket Sim. médio, aí você seleciona isso, maior ou igual ao ticket médio, e vem com as condicionais do se, né? Aí vem ponto e vírgula, depois pode tirar isso. Ponto e vírgula sim, se ele atingiu, ponto e vírgula não, caso ele não tenha atingido. Aí fecha Eu parênteses. esqueci de fechar parênteses, aparece esse errinho aqui, aí você só clica em sim, ou você clica em não e fecha o seu parênteses. Aí apareceu que ele atingiu o ticket médio, e se você for mudando, agora não igual o que eu tinha feito, por exemplo, a Larissa já não atingiu. Naquela hora eu tinha errado, agora vocês conseguem ver que quando altera, já aparece certinho se ele atingiu ou não o ticket médio. Só deixar aqui aberta a forma para vocês verem. Então, se o PROC-V, o valor procurado vai ser o do nome, a matriz vai ser a tabela inteira, a coluna vai ser a 10ª, que é o do valor, 0, porque a gente quer exato. Então, se esse PROC-V for maior que o ticket médio, a gente quer que volte um sim. Se não for, a gente quer que volte um não. Valor se verdadeiro, sim. Valor se falso, não. Prontinho. Era essa forma aqui que eu passei o sufoco aqui. E essas duas de baixo é a mesma coisa, só que você vai usar o PROC-V dentro de um se e a de baixo um PROC-V dentro do se e ou. Então, acho que, como a gente está com tempo, acho que a gente pode deixar um tempo aí para ele ir tentando também, Igor, se você Pode ser. concordar. Porque aí o se, né, o PROC-V dentro do se, a gente acabou de ver. Pode deixar até a fórmula ali selecionada, isso, que aí eles podem se guiar também. Você vai mudar é o que a gente fez lá na explicação da primeira parte, né? Tem o se com e o se com ou. Você vai colocar o PROC-V dentro disso, com os critérios ali, usando o critério se ele é de Brasília ou não, né? Se ele tem um DDD 61 ou não ali em cima. Tiago, vocês poderiam disponibilizar a planilha preenchida com as fórmulas? A gente pode. Eu que não há problemas, não. A gente pode sim, Tiago. Eu acho que a gente só não tem ela completinha, todas as fontes que a gente ia fazendo, aí depois apagava, voltava, mas aí a gente completa tudinho. E aí você já tem nosso. Pode enviar para o meu e-mail, uma mensagem para o meu e-mail. Acredito que a gente consegue resolver isso rapidinho. No máximo amanhã eu já te envio essa planilha. Beleza, Thiago? Não. Deixar mais uns 3, 4 minutinhos aí para o povo responder. E lembrando que se alguém está sem a planilha, manda um e-mail aí no chat que a gente já envia a planilha para você. O Tiago, ele mandou o e-mail aí no chat.
Aí você me encaminha o e-mail dele, alguma coisa assim, quando eu preencher ela inteirinha, eu envio para ele. Teve mais alguma dúvida, Manuel? Senão já passou o tempo aqui que eu marquei. Nós tivemos mais alguns e-mails enviados. Eu vou catar esses e-mails aqui para te passar. Aí beleza, aí quando a gente terminando a aula, terminando algumas demandas, no máximo amanhã, eu tento pela manhã ou pela parte da tarde completar a planilha e envio para esses e-mails, planilha completa também. Igor, a Natália, ela tinha perguntado antes se tem uma maneira de ordenar essa lista ela deu um exemplo por ordem alfabética. Ah, sim. Ordenar tabela. É melhor ordenar a tabela mesmo, o banco de dados que você está utilizando. Aí você fala formatar como tabela? Isso. E ordenar. Ok. Então, acho que é Natália, você pode vir selecionar a sua tabela. Você vem em página inicial, você pode formatar, por exemplo, essa tabela, usar aqui qualquer coisa. Você pode formatar como tabela. A partir do momento que você formata, já aparece aqui as opções, algumas opções novas. Por exemplo, número do pedido, DDD, telefone, já aparece essas setinhas, igual quando a gente cria uma lista. A partir desse momento, você clicando aqui, já tem algumas formas de ordenar. Por exemplo, classificar de A a Z, de Z para A, você pode tirar algumas partes, você pode selecionar, por exemplo, só Bruno, a tabela só vai mostrar o Bruno, o resto fica tudo oculto. Você pode tá mexendo nessa parte. É só lembrar, você seleciona o que você já tem, você vem na página inicial, formatar como tabela. A partir do momento que você formata como tabela, já aparece aqui algumas opções. Aí você pode criar algumas personalizações, por exemplo, por cor. Você pode excluir umas pessoas, botar outras, por exemplo, deixar só quem é L, M e P. Você vai ter uma visão do jeito que você preferir, você pode classificar em ordem alfabética dentro dessa sua seleção, você pode selecionar tudo, você pode ficar brincando com a sua tabela a partir do momento que você formata ela como tabela, o Excel já entende, ele já começa a ordenar desse jeito. Teve mais alguma dúvida, Manuel Murilo? Não, acho que isso daí foi tudo mesmo. O restante é só
pedindo para mandar no e-mail depois para vocês enviarem a planilha. Tranquilo, então. Eu termino de preencher a parte do básico e do intermediário. Basicamente, todo mundo. Só o Emanuel me mandar os e-mails da galera que eu faço um envio só. O Emanuel, ele caiu de novo? Ou ele tá por aí? Ixi, acho que ele deve ter caído de novo. Ele não me Ele caiu respondeu. de novo aqui. Deixa eu ver com ele se ele passa mais alguma coisa. Que por último a gente tinha visto só uma partezinha de gráficos, era algo bem simples que a gente queria. Vocês vão estar mexendo mais, assim, vocês têm que botar mais a mão na massa. No caso, o Excel ele dá a possibilidade de você estar criando gráficos a partir dos números que vocês têm. A partir do momento que você seleciona os gráficos, você vir inserir, ele já oferece alguns gráficos para você estar dando uma olhada, por exemplo, esse gráfico de preço, de barras agrupadas, de título. Você pode estar vendo. Aqui tem as outras opções de gráfico, coluna 2D, coluna 2D empilhada, tem várias formatações, tem em formato 3D. Vou selecionar, por exemplo, essa coluna aqui. Acho que vai ficar um pouco ruim, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Aumentar um pouco também isso aqui. Aí, quando você chega aqui na parte de gráficos, você vai ver aqui que já tem algumas opções que o Excel oferece para você. Que tem as barras, quer dizer, as colunas já em alguns formatos, em algumas cores. Você pode vir aqui e alterar essa paleta de cor do jeito que você preferir. Tem várias cores. Você pode também estar clicando aqui na lateral, botando título dos eixos, rótulos de dados, por exemplo, para saber que aqui é 12. Você pode estar criando tabelas com preços, você pode criar uma barra de erros, aqui tem várias opções, você pode estar criando legenda, linha de tendência. Então, sim, são muitas coisas que você pode estar mexendo no seu gráfico. Deixa só os rótulos. A partir disso, você clicando aqui, aparece também aquelas opções que eu mostrei ali em cima, com as cores, com alguns formatos, por exemplo, se você quiser um gráfico mais escuro, às vezes fica melhor no seu computador para você enxergar. Se você quiser filtrar alguma coisa, tirar a categoria, selecionar a categoria, você pode ir vendo qual categoria, a partir do momento que você aplica, só vai mostrar essas categorias, você pode tirar todas ou selecionar todas. Você pode vir aqui em formatar área de plotagem. Só deixa eu tirar aqui o zoom da frente. Pronto. Você pode botar preenchimento no seu gráfico, você pode estar preenchendo com imagem, textura, gradiente, pode mexer em sombra. Aqui em cima, quando você vê opções de área de plotagem, você pode mudar para área do gráfico, eixo. Aí aqui já vai aparecendo outras opções para você estar brincando com as cores do seu gráfico. Quando você clica aqui na lateral, clica com o botão direito. Você pode mudar, por exemplo, a fonte do gráfico, botar, por exemplo, no preto, que já ficou um pouco mais escuro. Você pode estar botando, em vez de regular, você pode botar um negrito, se ficar um pouco melhor para você enxergar. Então, são várias funções que você pode estar mexendo no seu gráfico a partir do que o Excel oferece. Assim, não tem como a gente passar uma formatação ideal para vocês, vai depender do layout, vai depender do que vocês querem, do que vocês estão planejando. Mas aqui vocês tem várias opções que vocês já podem estar olhando, por exemplo, linha, que seriam as bordas, você pode estar aumentando largura, se você achar que fica mais bonito, por exemplo, deixar dessa forma, se você achar que está bonito, vai muito do que você entende como bonito e agradável para o seu layout. Uma coisa que a gente costuma fazer muito dependendo, deixar sem preenchimento, tira as bordas, que às vezes, só tirar essa última borda, por exemplo, às vezes o seu gráfico ele fica muito mais, fica solto, sabe? Você pode ficar mexendo com ele, botando em alguns lugares, ele não atrapalha, porque se você botar, por exemplo, um preenchimento, vou botar aqui na cor branca, e você for arrastar por cima de algo, ele vai te atrapalhar em algum momento. Ele vai estar atrapalhando. Então a gente opta às vezes muito por deixar assim os gráficos
sem preenchimento, só com números, só com eixos, que a gente consegue ter uma análise muito melhor. E no quesito dos gráficos, vocês podem tá mexendo também no, na seleção de dados, por exemplo. Aqui a gente botou essa série 1 com todos esses dados. A gente pode estar botando a série 1, por exemplo, só os nomes dos produtos. Então, tem várias funções que você consegue estar mexendo a partir dessa série de dados. Deixa eu só ver se tinha mais uma coisa que o Manuel tinha passado, que o gráfico era só a finalização mesmo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, sim, ele só falou para fazer gráfico de pizza também. Então, por exemplo, aqui no preço, você pode selecionar, além daquele tipo de gráfico, por exemplo, um gráfico de pizza, para você saber a distribuição desses preços. Você sabendo que o 1 foi o pedido do João, o 2 foi o pedido acho que era Marcos. Você pode ver aqui, João, Marcos, tudo mais. Aqui você, por exemplo, teria um gráfico de pizza que você poderia ver a proporção de cada um desses. Você poderia aqui você pode aumentar o tamanho e tudo mais. Aqui, você poderia, nessa fonte aqui, você poderia estar mudando ou estar excluindo, no nosso caso a gente costuma muito excluir. Na coloração, você pode botar um monocromático, a gente não gosta muito disso, mas aqui na alterar cores, aqui você tem várias opções, por exemplo, no azul mais escuro, com azul mais claro, você pode estar mexendo com isso. E você pode estar botando o rótulo de dados, ou seja, você vai saber que a pessoa gastou R$ 5, R$ 4. Isso você pode ir brincando com a legenda na lateral, aqui a legenda você pode mexer ela para onde você quiser. Acho que quem mexeu já um pouco com o Word já tem um pouco mais de noção do que você pode estar brincando com os gráficos do Excel. Deixa eu ver se ele tinha anotado mais alguma coisa. Ele não voltou ainda não, né? Só um momento. Não. Gráfico a gente queria passar bem por cima, só lembrando que vocês podem selecionar, e aí gráfico vocês podem estar brincando com o gráfico que vocês quiserem. Tem várias opções aqui, em opções de rótulo, você pode botar valor, você pode botar porcentagem que aquilo representa no todo, por exemplo, a gente vê aqui que R$ 14 representou 9%, por exemplo, que no caso dos produtos, R$ 14 era o produto mais caro, que a gente lembra que era o milkshake. Então você pode estar muito dando uma olhada nisso aqui tudo, que você vai encontrar diversas funcionalidades que o Excel já tem dentro dos gráficos. Você pode botar mais para o centro, mais para fora. Aqui no caso a gente está na cor branca, e como bota para fora ele some, bota no preto, dá um OK, já aparece de novo. Você pode botar o melhor ajuste, ele vai botar uns para dentro, outros para fora, de acordo com o tamanho, para que vocês consigam ter um gráfico agradável e consiga passar tudo que vocês precisam. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente poderia tirar essas coisas, botar um gráfico, por exemplo, de pizza e aumentar bastante. E a gente já teria um visual para isso. E isso aqui você pode depois, claro, mudar as cores, fazer do seu jeito preferido. Essas cores aqui podem te agradar, podem não te agradar, mas você consegue dar uma olhada. Estou de volta aqui, Igor. Desculpa de novo a todo mundo, mas a internet aqui é só só dar uns pinguinhos que ela começa a brincar. Eu estava passando um pouco dos gráficos, assim, mais resumido. Tem alguma coisa que você queria falar sobre gráfico? Que eu posso ir fazendo aqui. Não, não, vocês passou a parte dos gráficos recomendados e que eles podem Isso, alterar também, né? isso. É só vocês lembrarem, você seleciona os valores que você quer. Clicando em gráficos recomendados, ele já dá algumas sugestões e vocês veem se aquilo vale a pena ou não. Vindo em todos os gráficos, já tem outras formas de gráfico, de acordo com a sua seleção. E aí vai da ideia de vocês, do que vocês preferem, para estar criando o melhor gráfico. Dá para vocês mexerem em muita coisa. Dá para vocês mexerem, por exemplo, aqui no gráfico de pizza, fatia por fatia, mudando a cor, por exemplo, do jeito que vocês preferirem. E vai muito disso aí, do que vocês estão achando melhor. E a parte do ticket médio, ela foi finalizada?
Eu estava esperando eles fazerem, mas eu não terminei a parte do BSB que eu ia enviar para eles. Eu não sei como estamos de tempo. O tempo tá tranquilo? Acho que dá para fazer esse E aí rapidinho, né? Então vamos. A gente faz os dois aqui mais rápido, só para não deixar em branco. E aí, quem precisar, eu vou estar enviando a planilha completinha, vocês podem dar uma olhada. Exato. Então, galera, né, nessa parte, como nós temos dois critérios, nós vamos usar o C e o E, né? Assim como a gente já viu antes. Só que dentro desse C e E, a gente vai ter a fórmula de PROC, onde vai procurar os valores que nós queremos. Então, a gente começa C, E, isso mesmo. Então, a gente, dentro desse E, a gente vai para o primeiro argumento da fórmula. Então, seria o PROC-V, o que a gente quer procurar. Primeiro, João. A matriz tabela que vai estar o João. Então, seleciona toda aquela tabela lá em cima. Como a gente botou ela como tabela, apareceu até tabela 1 já. Isso. Ponto e vírgula, o número índice. Então, primeiro a gente quer saber o quê? A gente quer saber primeiro se ele é de Brasília. Então, como que a gente faz para saber que é de Brasília? Quarta coluna tem que ter o 61, né? Então, a gente coloca a quarta coluna, ponto e vírgula, 0, que a gente quer o valor exato, ou falso também. Fecha parênteses. Então, maior ou igual não, desculpa. Igual ao 61. Entre parênteses, o 61 igual tá lá em cima. Entre aspas, desculpa. Senão Isso, ele vai verdade, galera. voltar. Vocês têm que sempre lembrar de botar entre aspas quando for algum tipo de texto. Texto. Isso aí, você fecha aspas, fecha o parênteses. Tem Agora a que... gente vai para o lógico 2. Isso, e o lógico 2 é se ele atingiu ou não o ticket médio. Então, vai ser aquele mesmo PROC-V que a gente usou ali em cima. Então, seria o PROC-V, João, dentro também da mesma matriz tabela, tabela 1. Coluna lá, então a gente volta para 10. Isso. O 0 que a gente quer o valor exato. E ele tem que ser maior ou igual ao ticket médio ali, o F59. A gente fecha o parênteses, dá um ponto e vírgula, e aí a gente volta lá para a fórmula C. Então, se atingiu e é de BSB, sim. Se não, não. E fecha nosso parênteses. Então, o João ele é de BSB e atingiu o ticket médio, por exemplo. Aí você vai mudando, como já está aí a validação de dados, para fazer essa parte automatizada. Por exemplo, a Monique, vamos procurar ela aqui na tabela. A Monique, o DDD dela é 53, então ela não é de Brasília. Então, por isso, como no E tem que dar os dois como verdadeiro, já deu como negativo, porque a primeira já não condiz com a realidade. E no Isso, caso, por mesmo que ela exemplo, tenha atingido o ticket médio, por ela não ser de Brasília, nessas condições que a gente trouxe, ela ficaria fora da escolha. agora a Arlete, o DDD dela é 61, ela é de Brasília, então, e o ticket médio dela, e o valor dela foi R$ 100, ou seja, está acima do ticket médio, que é 51,84. Por isso deu sim. Exato, o ou é a mesma lógica, só que aí, ao invés de e, você faz o ou, e qualquer uma das duas que forem alcançadas, das exigências, ele vai voltar o valor. Exato. Isso aí que ele fez. Só arrumar. No caso aqui a gente está fazendo um pouco mais rápido por conta do tempo, mas a gente já vê que é só você trocar o E pelo OU. Nesse caso, só precisa de uma das condições. Vamos ver. O Bruno, o DDD dele é 71, ou seja, ele não é de Brasília, mas o valor dele é 150, ou seja, está acima. Como o valor está acima, mesmo ele não sendo de Brasília, o dele daria sim. Porém, aqui, como ele tem que satisfazer as duas, o dele vai dar não, porque aqui ele não atingiu as duas condições e na de baixo ele atingiu uma delas, então foi aceito. Na primeira, sempre lembrando, o E é todas as condições e o OU é só uma delas. Uma ou outra. Uma ou outra.
Lembrando que vocês podem botar mais de uma condição. A gente botou aqui duas, no caso, dois proc vezes. Vocês podem botar 3, 4, 5, de acordo com o que vocês estiverem precisando. Exatamente. Se alguém tiver alguma dúvida nessa parte, a questão da fórmula, pode perguntar aí no chat. Aqui a gente deixou tudo como o Bruno, já dá até para dar uma olhada. No caso, a gente sabe que ele atingiu o ticket médio, porém a gente sabe que ele não é de BSB, só olhando aqui. Com essas duas aqui de baixo, a gente sabe. Teve alguma dúvida no chat? Tem um tempinho que eu não sei se ficou alguma dúvida em gráfico. O gráfico a gente dá uma passada bem rápida. Mas é isso, pessoal. O gráfico vocês selecionam primeiro os valores e depois vocês vão nos recomendados ou no que vocês preferirem. E aí vai dar do que vocês acharem melhor, do que vocês quiserem passar. Teve alguma pergunta, Manuel? Não, nenhuma. Só a Mariana que pediu para voltar, né? Decidir BSB e atingir o ticket médio que a gente fez agora. Mariana, ficou alguma dúvida? Questão da fórmula, a lógica por trás? Então, por enquanto eu vou parar de compartilhar, mas se precisar, pessoal, vocês podem estar mandando mensagem por aqui ou nos nossos e-mails que a gente pode estar mandando. Isso aí, Mariana, desculpa, só vi agora. Você colocou os dois procurando o índice 4. Então, o índice 4 é o de DDD, né? O de valor, que é o segundo PROC V, aí tem que procurar na 10ª, né? Se eu não me engano, 10ª coluna. Ela avisou aqui que deu certo. Então, pessoal, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Pode ser de básico, de intermediário, de alguma coisa do arquivo que a gente enviou, que a gente pode estar mandando, abrindo aqui de novo. Ainda temos alguns minutinhos, então se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar que a gente tenta dar uma passada. Eu também mandei meu e-mail aí no chat, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem estar mandando mensagem para a gente. Eu vou estar pegando os e-mails de quem enviou aqui no chat para estar disponibilizando a planilha completa. Isso, se alguém teve algum problema durante a transmissão, né? Só relembrando que vai ser disponibilizado também no canal, né, do YouTube do departamento, lá na playlist da nona CADM, para que vocês possam verificar toda a aula. Mas nossa, pegou todos os e-mails do pessoal que quer o completo? Até o momento que eu estava na sala, sim, foram 7 e-mails. Eu vou pegar aqui também. E aí...
Qualquer coisa depois você me passa e envio para esse pessoal. Pessoal, então é isso, né? A gente gostaria de agradecer os ministrantes aí do workshop de Excel intermediário e pela participação nessa semana acadêmica, nona semana acadêmica, em Excel intermediário com o Emanuel Teixeira e o Igor Araújo. E a gente está informando também que as declarações do certificado que vocês vão receber, eles vão ser enviados por e-mail, tá? É um certificado automático que a própria plataforma cria e também vão estar disponíveis nos seus ingressos no Simpla. Então, até 24 horas para aqueles que permaneceram por pelo menos 75% do tempo no workshop vão receber essas certificações. E também a gente está lembrando que mais tarde a gente vai ter mais atividades na secretaria, na semana acadêmica, perdão. E, novamente, a gente pede para a ajuda de vocês nessa campanha de solidariedade. Nessa edição, a gente está ajudando a instituição Ampare, né? Aceitando doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis e fraldas geriátricas, tamanho MG. Também ficamos muito felizes se vocês puderem nos ajudar nessa campanha. E a gente agradece os patrocinadores Barlavento, a Fazenda e o Mercado Malunga. Para quem tiver interesse, também tem as redes sociais da Secretaria da Semana Acadêmica. Então, você pode ver também outros mídias, né? Tipo no Instagram, além do canal do YouTube do Departamento da Administração. Tem outras informações tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês. Obrigado, Igor. Obrigado, Emanuel. É isso, agradecer a todo mundo que participou, que interagiu, qualquer coisa com a gente, comigo ou com o Emanuel, ou com o pessoal da ADIM. A gente se bota à disposição de todos. E muito obrigado novamente pela participação. Beleza, galera, obrigado a todos e desculpa as falhas técnicas da minha parte, mas qualquer coisa eu deixei meu e-mail aí também no chat, qualquer dúvida pode mandar um e-mail, ou para mim ou para o Igor, que a gente está sempre disponível sim. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.